temos o prazer aqui de receber Ulisses Maia Codognoto. Como é que fala isso? Codognoto. É igual nhoque. Como é que é? Codognoto. Codognoto, muito Maia bem. Codognoto. Seria descendente de... Italiano. Italiano. Igual nhoque. Muito bem. Então, na chapa como Ulisses Maia, né? Para não dificultar muito como é que fala e tal, fica, enfim, Ulisses Maia. Você sabe que até meu avô brigou comigo. Falou, poxa, mas não colocou Codognoto. Eu falei, poxa, você só para colocar Ulisses Codognoto já acabou o espaço na urna. Mas é bacana, um sobrenome forte, é bacana. Então, Ulisses é casado, 33 anos de idade, economista, natural de São Paulo. Dessa vez eu acerto quem? São Paulino. São Paulino? Mais um que não é, mais um que não é. Que negócio é esse? Palmeirense. Então, cara, esse... Vamos começar de novo por essa parte. Não, casado, pula essa parte. 33 anos de idade, economista natural de São Paulo, paulistano, candidato a prefeito em Indaiatuba pelo partido PSOL, número 50, Partido Socialismo e Liberdade. O seu vice, que não está aqui presente hoje, é Matheus Felipe Fernandes Coutinho, na chapa como Matheus Fernandes, é solteiro, 30 anos de idade, professor e instrutor de formação profissional, natural de Campos do Jordão, candidato a vice, também filiado ao partido PSOL número 50. Ulisses Maia, fala um pouquinho de você na política, quando você ingressou, se é a primeira vez que está concorrendo a uma eleição, comenta isso com a gente. Acho que para começar, só mencionar o Matheus, né, que não pôde vir, ele está com algum problema de saúde e a gente achou melhor prevenir essa Perfeito, essa tranquilo. Com relação à minha participação na política, acho que tem duas questões, né? Na política não existe vácuo, né? Então tem duas opções, ou você senta e chora e aceita as opções que tem aí, né, principalmente aqui no nosso município, ou você arregaça a manga e vai panfletar, vai fazer campanha, vai mostrar que existe uma realidade diferente para Indaiatuba. E é a partir disso que a gente começou a construção. Eu estou no partido desde 2017 e essa construção começou lá atrás e a gente vai estudando. Tem muita coisa que um prefeito precisa saber do município, né? Não adianta a gente chegar num dia para o outro e decidir que vai ser prefeito, que a gente precisa ter muito material, muito número, muito embasamento nas nossas realidades da cidade. É a primeira eleição? Sim, primeira eleição para todos os cargos, né? Realmente a gente está entrando, apesar de já, não sei se CIPA conta, né? Mas eu sou cipeiro na Atento, então Recebeu votos, né? Já recebi votos, já sou vice-presidente. Então acho que dentro do processo eleitoral é a minha primeira participação, mas eu acho que eu me preparei o suficiente para estar concorrendo hoje. São dois jovens, né? Você 33, o vice com 30 anos de idade. Sim. Muito bem. É você, Kennedy. Muito bem, estamos juntos. A partir de agora a gente abre a entrevista, da rodada de entrevistas a candidatos a prefeito da cidade de Indaiatuba. Coligação Indaiatuba Compartilhada. Vamos falar um pouco sobre isso. O que é Indaiatuba Compartilhada, Ulisses? A ideia do Indaiatuba Compartilhada é que a gente percebe que Indaiatuba hoje ela é gerida apenas pela administração e pelos amigos, né, da administração. A gente entende que uma cidade realmente boa, ela precisa ser compartilhada. Tanto os seus benefícios, né? Indaiatuba é uma cidade maravilhosa, esteticamente falando, mas ela também tem que distribuir os benefícios da saúde, na educação. A gente tem que compartilhar esses benefícios. E também a participação popular. É muito triste quando você enxerga que uma como Indaiatuba compartilhada. Muito bem. Não existe nada, abre aspas, não existe nada tão bom que não possa ser melhorado, fecha aspas. Seu plano de governo começa com essa frase. Indaiatuba está bem? Tá boa? Indaiatuba é uma cidade, como eu falei na resposta anterior, é uma cidade ótima, maravilhosa esteticamente. Mas tem muita coisa que a gente precisa trabalhar para garantir que todos os indaiatubanos consigam aproveitar ela da melhor forma. Então a gente está falando, né? Tem 20 mil pessoas na fila da saúde. É dessas pessoas que a gente precisa garantir que elas acompanhem também e compartilhem de uma saúde de excelência, né? A educação, a gente tem alguns indicadores que mostram que a cidade tem um IDEB de 7,5, que a prefeitura comemorou e eu também comemoro como cidadão, mas a gente precisa entender que existem bairros que têm uma nota muito boa e outros bairros que têm uma nota ruim. Então a gente precisa garantir que toda a cidade tenha as melhores notas, os melhores indicadores da cidade. Então a gente precisa crescer na cidade como um todo, não apenas nos bairros específicos. É para isso e por isso que você
está candidato, por que ser prefeito de Indaiatuba? Acho que primeiro é uma vontade que surgiu do nosso coletivo, né? Ter uma participação majoritária, representar realmente uma mudança para Indaiatuba. Indaiatuba já é comandada pelas mesmas pessoas, pelos mesmos grupos há mais de 20 anos, né? Há mais de 24 anos. Então a gente precisa realmente ter uma alternativa. E a gente está sentindo esse cheiro de mudança, né? Eu estou realmente confiante com Indaiatuba, que a gente está realmente notando que é um momento de mudança. E tem duas opções, como eu falei. Ou você arregaça as mangas, ou você sente e chora. E eu, como economista, eu tenho certeza que eu sou um dos candidatos mais capazes de tomar esse touro pelo gogó e seguir em frente e resolver os problemas da cidade. Todos os problemas. Aliás, já que você falou em problemas, o que Indaiatuba precisa hoje? Bom, acho que educação é uma prioridade no nosso programa, mas assim, realmente ela precisa compartilhar os benefícios independente do contra-cheque de quem mora na cidade. A gente precisa, principalmente, zerar a fila da saúde, que é uma coisa que está gritando nas nossas conversas com a população. Então, a gente que panfleta, né, de casa em casa, a gente está ouvindo muito esses anseios, né? É fácil zerar a fila da saúde? Não é fácil, mas por isso que dentro do nosso programa de governo temos a perspectiva de criar um hospital municipal de Indaiatuba, que é um desafio, e uma cidade que tem 250 mil habitantes, né, e um orçamento de 1,2 bi, já tem capacidade para conseguir arcar com isso. E se não tivermos, né, a partir do momento que a gente entra lá e realmente conhecermos os números, porque hoje em Indaiatuba falta um pouquinho de transparência em como eles reportam os números, a partir do momento que a gente constatou, vamos fazer essa construção de um carro. Porque Indaiatuba é uma cidade feita para carro. Isso é um problema sério. E imagina assim, quando a gente fala com relação ao comércio, né, que eu imagino que em algum ponto vocês vão destacar isso daí. Imagina o comércio. Se você não tem que pagar a prestação do seu carro, imagina você levando seu filho, sua filha para tomar um sorvete, né, levar sua namorada, seu namorado para ir passear nos restaurantes da cidade. Você vai fazer com que esse dinheiro, ao invés de ir para São Bernardo, Camaçari, que são as produtoras, as fabricantes de carro, ela fique dentro da cidade. E aí aquele dinheiro mal gasto, né? Você poupa do município, mas você não percebe o quanto que isso está afetando a economia como um todo. Deixe-me só mencionar que nós tivemos uma queda no sinal da internet, mas já está restabelecido, já estamos ao vivo pelo canal do YouTube, ok? Vai lá. Muito bem. Vocês não têm coligação, é só o pessoal. Sim, Só o pessoal. Isso de alguma forma prejudica a gestão em termos de, não digo parceria, mas um entendimento melhor com o legislativo, vinda de verbas federais ou estaduais, de alguma forma, a presença só do pessoal, caso você seja escolhido pela comunidade, pela população de Indaiatuba, o fato de você entrar somente com o pessoal sem coligação, de alguma forma prejudica? Primeiro, eu gostaria de falar com os ouvintes que acreditem no PSOL, nos vereadores do PSOL, para garantir que eu não esteja sozinho. Mas, além disso, eu entendo que isso não é um problema. A gente teve a Erundina, que foi eleita sozinha também, e ela fez um excelente trabalho. Com relação a âmbito federal e estadual, a gente tem ótimos deputados federais e estaduais que desempenham um ótimo papel, são os que mais trabalham. E assim, eles vão garantir que a gente consiga trazer verba aqui para a cidade. Isso não vai ser um problema para a gente. Agora, com relação aqui municipalmente falando, a partir do momento que você está amparado pelas necessidades da população, eu tenho certeza que nenhum vereador vai ter peito para falar que a população não precisa do que ela está tanto sofrendo. Então, alguém que vai falar que a cidade não precisa de um hospital público municipal, está errado. E ele vai ter que responder para a própria população. Eu quero ver se eles têm bala na agulha para responder. Perfeito. Um município a crescer, a necessidade iminente de água, né? Por mais riqueza que tenha, se não tiver água, ele trava o crescimento. Como é que está a água no município? Há projetos para melhorias? Como é que está? Infelizmente, a água foi um projeto que eu entendo que não deu muito certo nas últimas gestões, porque foi prometido água para 30 anos e se você vai hoje no Parque do Mirim, você constata lá que tá faltando água. Então, assim, a gente precisa entender primeiro que é uma demanda regional, né? Não é só de Indaiatuba. Então, a gente precisa tentar buscar o recurso de Brasília
para trazer o recurso para cá. E aí a gente tenta conversar até, inclusive, com os saltenses aqui da nossa região, Campinas e outras cidades, para a gente formar uma represa regional. E aí essa represa que há muitos anos se fala, está caminhando? Salto Itu, Indaiatuba e Cabriúva? Não, tá parado. Então a gente precisa realmente retomar esse projeto. Foi uma briga de ego que aconteceu, que ela não conseguiu ser aprovada. E aí a gente tem pessoas realmente que não estão olhando os seus munícipes, né, de várias cidades. E aí a gente fica nessa briga de ego que a população está sendo deixada de lado. Então a gente precisa mudar isso, dar prioridade realmente pro munícipe. E com um outro comentário relacionado à água é a questão do nosso compromisso com a cidade sustentável. Que, querendo ou não, inclusive quando a gente fala de como uma cidade deve funcionar, a gente tem que, por exemplo, pensar na permeabilidade de solo, né? Então, assim, são itens que não têm respostas fáceis, mas que a gente entende que precisa mudar o plano diretor, como que as coisas são feitas, para a gente conseguir captar o máximo e garantir que isso funcione nas próximas gerações. A gente entende que isso é uma briga séria, mas é uma briga regional. Última, Kennedy. A água de Jundiaí é aproveitada já há algum tempo lá por Indaiatuba, né? Me parece um potencial interessante se a água é aproveitável hoje, né? Em tempos atrás não era. O rio bastante poluído, melhorou e hoje Indaiatuba aproveita a água do Jundiaí. Me parece um potencial muito grande esse rio represar e tudo mais. Você vê dessa forma esse manancial? Eu vejo com preocupação, porque o rio Jundiaí ele era tido como poluído há poucos tempos. Então a gente precisa entender até que ponto, né, falando do aquífero que nos rodeia, até que ponto isso realmente é válido. A gente utilizar uma reclassificação para garantir que a gente leve a melhor água para os nossos munícipes. Aí você pode... Imagina um monte de gente com coceira. Pode ser viável no momento, não ser no outro momento. Realmente tem que ter cautela, né? Tem que ter cautela. Intervalo, Kennedy? Muito bem, estamos fazendo o programa Good Night Show nos 90,9. Essa é a rádio que mais cresce em audiência na região. Obrigado pelo carinho, tá? Muito bem. 11:09. Ulisses, você sabe que você hoje está noivando com o Matheus. E que se for escolhido pela população indaiatubana, vem o casamento a partir do dia 1º de janeiro, no sentido, lógico, figurado da coisa, onde vocês estarão por 4 anos juntos aí para administrar uma cidade. E aí a gente quer saber o seguinte: o Kenner preparou um texto bonito aqui, ó. Desde os primórdios, nas épocas medievais, selavam-se alianças de reinos através de casamentos puramente políticos. A impressão que sempre temos aqui, do outro lado, é que prefeito e vice são como aqueles casamentos arranjados para o bem da nação, ou seja, sem amor, sem vínculo, sem afetividade. Portanto, eu lhes pergunto qual a importância da escolha do seu vice e como os dois veem essa parceria, puramente política ou há realmente um elo entre vocês? Quando a gente escolheu o vice, que é o Matheus Fernandes, na verdade a gente pensou no que seria melhor para Indaiatuba. O Matheus Fernandes ele é formado em Relações Internacionais. E como que a gente vai fazer para fortalecer a economia indaiatubana? A gente tem que trazer dinheiro de fora, dinheiro novo, né? E aí dentro da cidade conseguir manusear esse dinheiro de uma forma que quem tenha dinheiro, né? Quem não tenha dinheiro comece a ter, e quem tenha que se mantenha e que cresça e prospere para a sua cidade, para sua família. E quando a gente traz um cara que é formado em Relações Internacionais, a gente tá fazendo uma decisão, tá tomando uma decisão séria, né? Não baseada na política puramente, né? A gente tá pegando... Na verdade, o Matheus, ele é professor da rede privada, ele ensina inglês. Então, assim, a gente tá trazendo quem vai ajudar a gerir a cidade, quem vai ajudar a trazer o recurso para cá. E é com base nisso que a gente formou essa aliança de um economista e um cara de relações internacionais. Você já conhecia há muito tempo o Matheus? Conheci em 2017. Em 2017 pelo próprio partido. Muito bem. Já invadimos sua privacidade. Façam um favor. Bom, acho que quem precisa... As pessoas que precisam me conhecer, né? Nesse momento, acho que acaba tendo que conhecer essa intimidade e conhecer um pouquinho mais do nosso. Que também seja... É uma pergunta importante saber o relacionamento de duas pessoas que, se eleita pelo povo, vão ficar 4 anos administrando uma grande cidade aí. Muito bem. Nessa segunda parte
de entrevista, a gente considera aí um ping-pong, é onde a gente vai falar de algum assunto, vamos falar de cultura, de saúde, de trânsito, enfim, aquilo que está lá no teu plano de governo, você vai ter oportunidade de falar para a população de Indaiatuba de que forma você vê cada um desses itens que a gente vai estar mencionando, tá? Nem sempre a gente consegue finalizar até a última questão ali. O tempo é você que faz, o tempo que você achar necessário para cada item, fique à vontade para estar respondendo eles e a gente vai avançando dessa forma. Então, olha lá, o mercado imobiliário, né? Tem uma cidade que cresce, né? A nossa região toda ela é uma região que mantém esse desenvolvimento, esse crescimento urbano. Agora, em Indaiatuba, né, que sempre se destaca nessa parte aí, era como que está o mercado imobiliário em Indaiatuba, esse crescimento e os impactos na cidade. Bom, o mercado imobiliário de Indaiatuba, né, a demanda habitacional de Indaiatuba é altíssima, né? Tanto é que o preço de aluguel de Indaiatuba é um dos mais caros da região. E a gente precisa trabalhar isso daí, levando a população para suas residências, né? A desvalorização desses bolsões que são criados apenas para pagar os amigos do rei. E a gente precisa desinchar um pouco como que os condomínios, né? Hoje Indaiatuba é uma cidade de condomínio. A gente precisa trazer essas pessoas de volta para a cidade, né? A gente tem até uma parte que a gente comenta sempre da vivacidade, né? Trazer as pessoas para ter esse sentimento de pertencimento, não só dentro do seu condomínio fechado, mas sim dentro da cidade, aproveitando os parques, aproveitando tudo que Indaiatuba tem a oferecer. E é muita coisa. Tá. Ficou claro, né? Trazer de volta para a cidade é que eles vivam a cidade, né? Exato. Consumam ali, estejam nas lojas, estejam no... Enfim. Não focar nos condomínios, né? Tá certo. A gente focar na distribuição das casas em si, e adensamento do centro urbano. Tá legal. O trânsito em Indaiatuba é um trânsito difícil, complicado, dá para melhorar? Como é que tá? A questão é que Indaiatuba hoje é uma cidade para carros, né? Então, enquanto a gente tiver essa ótica de carro, de mobilidade de veículos próprios, a gente vai ter problema de trânsito. Em Indaiatuba, a partir do momento que a gente consegue levar a mobilidade com um coletivo sério e com horários e que passe a segurança que o indaiatubano precisa, a gente vai conseguir reverter essa questão de trânsito. Mas a gente precisa garantir que as pessoas tenham a convicção que o ônibus é a melhor alternativa. Ok. Saúde e educação. Bom, a saúde, a gente tem uma fila de 20 mil pessoas, né? Dessas 20 mil pessoas, 1.700 são mulheres esperando para fazer um exame de mamografia. Então, assim, a gente tem muita coisa que dá para fazer para a cidade. A gente precisa trazer essa questão do debate do hospital público municipal. E também na educação a gente precisa de uma simples coisa: construir mais escolas, para garantir que sala de aula não seja lotação. A partir dessa ótica, a gente consegue mudar muita coisa, inclusive a questão dos indicadores, que em Indaiatuba já é bom, mas que a gente vai conseguir melhorar ainda mais. O tempo de espera de uma pessoa que está na fila da saúde, você tem aí informação? Ao certo não, mas é mais de anos, viu? São em torno de 2 anos. É complicado, vamos lá. Tão importante quanto, né? A gente fala sempre saúde, educação e emprego, são pilares, sem dúvida nenhuma, numa economia, mas importante também para que a população, principalmente criança, saia lá do ócio, saia às vezes até de um vício, né? Então, fala pra gente sobre cultura e lazer. Qual é a intenção no plano de governo de vocês? Hoje a gente sente que a cultura ela tá um pouco mais elitizada, né? A gente precisa trazer esses equipamentos culturais para a cidade, para outros ambientes. Então, por exemplo, a gente propõe dentro do nosso programa de governo um museu dentro da Morada do Sol, né? Um museu da Morada do Sol, onde que a gente vai trazer um pouco, conciliar a educação com a cultura, que são fatores cruciais para a gente evoluir enquanto sociedade. E aí, por exemplo, um outro item que é a questão do parque temático do som, que a gente, né, proibiu-se que os jovens tenham um carro com som, mas a gente, na verdade, não adianta proibir. A gente tem que garantir que eles tenham um lugar propício para isso e preparado, e que a gente também consiga movimentar a economia onde seja mais viável economicamente também. Quando você fala em cultura elitizada, você fala em área física, tá? Em locais mais elitizados, ou a própria programação cultural é elitizada? Na verdade, são as duas coisas, né? A gente é elitizado e a gente entende que a gente precisa espalhar, né? A gente precisa garantir que
a cultura esteja onde que a população está. Então, usar os parques que a gente tem em Indaiatuba, que é cheio de parque, usar esses parques como um centro de encontro de diversas culturas, ajudar os próprios organismos culturais que a gente tem dentro da cidade, que às vezes não tem a estrutura, a conseguir transpor o desconhecimento, né, da população que quando vai acontecer os eventos culturais e a gente ajudar a população a circular, né? Principalmente porque isso acaba trazendo dinheiro para a cidade, né? A cada R$1 gasto em cultura acaba trazendo para a cidade 1,4, né, R$1,40 em retorno em tributo. Então, assim, a partir disso, né, a gente sabe que a importância que a cultura traz na cidade. Além, como eu falei, da melhora enquanto sociedade, que eu acho que é isso que a gente também precisa pensar enquanto administração. Ok. Importantíssimo assunto, saneamento básico. Isso é importante no Brasil todo. Infelizmente não é tratado da forma que deveria, né? O nome diz básico, mas a gente sabe que sair Brasilzão afora, a gente não encontra esse saneamento. Na nossa região é um pouco melhor, mas eu queria saber como é que está em Indaiatuba e o que você pretende em termos de saneamento básico para melhorar esse atendimento na cidade. Bom, com relação ao saneamento básico, Indaiatuba é um lugar que tem uma captação boa, né? Tanto consegue levar água quanto trazer resíduos. Mas tem alguns pontos que ela não torna viável isso para os residentes locais. Então eu acho que como administração pública a gente precisa garantir que as pessoas tenham acesso a esse tratamento de esgoto. E um outro comentário sobre o saneamento básico, e aí eu vou incluir um pouco a água de novo, é a questão da privatização do SAI, que está sendo discutida, né, nacionalmente, mas é importante ressaltar que a gente tem uma posição muito séria e firme que não haverá não haverá a privatização desse recurso. Então o SAI se manterá como um indaiatubano. Hoje ele é lucrativo, ele presta um bom serviço. A gente precisa garantir que a gente use isso como um espelho para as outras atividades públicas municipais. Legal. Indaiatuba não é uma cidade turística, mas é uma bela cidade que de repente dá para explorar o turismo. Você vê dessa forma a capacidade de explorar o turismo na cidade de Indaiatuba? Acho que em toda a cidade do interior de São Paulo a gente conseguiria ampliar isso daí. Em Indaiatuba não seria diferente, né? Nós temos o Parque das Frutas, a gente tem a Estrada do Quilombo, que são lugares que são muito interessantes e a gente conseguiria ampliar ainda mais, só que a gente precisa dar estrutura para esses lugares. E também conversar com a rede hoteleira, para saber o que eles vão fazer, o que eles precisam para ajudar a Indaiatuba a crescer e trazer novos turistas, e como que a gente vai, tanto com uma política, com a parceria com o setor privado, né? Então, criar esses novos locais e estruturar esses locais que já existem no município. Acho que é principalmente isso. Pera lá, eu vou falar um negócio agora aqui, e aí para os outros candidatos não ficarem com ciúme, eu não vou dizer que é só para você não, vou dar um alerta e um puxão de orelha em todos agora, todos os candidatos. Porque até agora, os que passaram aqui, ninguém mencionou. E é ok, que tem as questões burocráticas, que é privado e tudo, mas se você olhar em volta, você tem... Indaiatuba perdeu o poder de fogo nas vinícolas, que poderia ser muito mais. Sim. E que São Roque dá um show na Rota do Vinho, Indaiatuba poderia se construir. Mas eu quero falar do Mosteiro também, que tem uma tremenda de uma história. Estou falando porque me toca muito, tudo que fala de história, a gente falou aqui, mencionou aqui também sobre o turismo histórico de Itu, que deve ser muito forte, mas eu acho que Indaiatuba também tem história. Há uma página aí nas redes sociais, o pessoal que vai postando fotos antigas de Indaiatuba. Eu acho que a cidade tem tanta história, e eu digo sim que Indaiatuba tem tudo para se viver um turismo. Eu acho que, aliás, eu diria, e eu vou começar a cutucar aqui nesse programa, eu diria, não só Indaiatuba, mas Salto e Itu, eu diria que essa região é para ser uma potência em termos de turismo. Se essas três cidades, você falou da briga de egos, se essas três cidades perderem isso e se unirem no foco para o turismo, tem muito, cada uma. Salto tem um aparelhado tremendo para cultura e turismo, Itu também, Itu é uma cidade histórica, mas Indaiatuba tem. E a própria história de Indaiatuba, a própria história do Mosteiro. Professor, não sei se você sabe disso, essa história remonta
inclusive, eram reuniões que eram feitas ali para aquele negócio lá, independência ou morte lá. Então, tem história sim pra caramba que pode ser visitado, pode se montar caravanas para conhecer um pouco disso. Isso é importante. Não, a gente pensa muito nisso, né? Quando a gente fala do Museu da Morada do Sol, que eu tinha comentado, a gente vai trazer isso. A gente já tem a Fundação Pro Memória, que tem um trabalho excelente, mas que está subutilizado. O problema é a gente subutilizar o que a gente já tem, né? Então, a gente tem planos de construir, ampliar o que né? Para dar uma fonte maior de recurso cultural para a cidade, mas a gente precisa ter uma política séria relacionada ao crescimento dos jovens, né? Envolvimento dos jovens nessas culturas, porque em Indaiatuba, como você falou, realmente tem uma cultura de fazendas, né? Até de escravos, tem muitos negros, a cultura negra de Indaiatuba também é bem legal, apesar de uma pequena população, mas a gente precisa trazer isso para o centro do debate. Legal. Ulisses, uma coisa que praticamente não existe no Brasil, a gente fala quase que como um folclore, né? Não existe. Aqueles personagens de folclore que não existem. Isso é ilusão. Né? A pergunta é a seguinte: combate à corrupção. Né? Infelizmente, lógico que é brincadeira, isso aí está enraizado no meio político. A gente sabe que tem muitos políticos sérios, bons, mas a gente sabe também que boa parte está lá apodrecendo a economia do Brasil, contaminando às vezes outros, enfim, fazendo com que a coisa não ande, que a máquina não funcione. Indaiatuba, né? Se estiver gerindo aquela cidade por 4 anos, como é que você vai olhar para a corrupção? Como é que você vai fazer com que não ocorra corrupções na cidade? Primeiro, eu não vou olhar com medo, né? Porque a gente tem que ter cuidado com quem já foi condenado. E a gente, tanto para cargo de prefeito como vereador, a gente espera que as pessoas que estão nos ouvindo não votem em pessoas condenadas. A partir disso, a gente entende que precisaria ser tomada uma série de medidas de compliance, uma gestão de risco séria, para garantir que os gastos que a gente tem, Indaiatuba tem 1,2 bilhões de orçamento anual em 2019, isso daí foi a despesa, que a gente não tenha gastos desnecessários. Então, por exemplo, na área Barnabé, que é uma avenida importante lá de Indaiatuba, da Morada do Sol, a gente, né, na verdade os comerciantes locais falam que aquilo é um elefante branco, porque a partir da ótica que eles falaram que ia ampliar as vagas, hoje os comerciantes reclamam que diminuíram as vagas. Então, assim, é mais um daqueles projetos que a gente não entende de onde veio o gasto, a intenção de gasto, e na reunião que teve com os comerciantes locais, eles falaram que não quiseram, né? 90% falou que não queria e 10% falou que queria. Os 10% venceram, agora vai entender por quê. Então, assim, a gente precisa garantir que a máquina pública não seja usada como moeda de troca, né? Então não seja na fila do hospital, não seja na fila da escola. Então, a partir disso, e aí a gente conta muito com o cidadão indaiatubano, também o saltense, o ituano, é que não use, não se aproveite disso, porque a pessoa que está oferecendo isso está fazendo errado. E a gente não pode garantir que esses caras permaneçam no poder. Ou a gente toma uma atitude de mudar em quem a gente vota, em escolher as melhores opções para Indaiatuba e para determinada cidade, a gente tem essa oportunidade de mudança. E a mudança é agora. Muito bem. Como lidar com a oposição? De que forma você lida com essa oposição? Ela tem que existir, deve existir, mas às vezes a oposição por oposição. Independente do que você vai falar, antes de você falar, é contra. Isso é ruim. Como lidar com a oposição? Eu adoraria se só tivéssemos oposições programáticas, né? Então, aquela oposição que você é por causa de um projeto. Então, eu não gostei do projeto porque o projeto é ruim para a cidade. Ok, isso é factível. Agora, uma oposição que, como você disse, é oposição por oposição, e a gente tem isso em todos os lugares, né? A gente tem muita gente que reclama da política, mas não levanta, não sai para panfletar um dia para defender a escola no município, no seu bairro, não sai para criticar quem merece ser criticado nas ruas, porque é assim que a gente muda a democracia. A gente muda a democracia a partir do momento que a gente entender que a decisão e o poder emana do povo.
não dos políticos que estão sentados lá esperando e ganhando em cima, né? Então a gente precisa entender isso e é crucial que se a oposição for programática, eu respeitarei e conviverei da melhor forma possível. Agora, a partir do momento que seja uma oposição pessoal, eu acho que é muito complicado para mim e para quem votou nessa pessoa, né? Porque eu imagino que a pessoa queira o melhor para Indaiatuba. Você está novo no meio político, está entrando agora. Existe muito isso? Essa oposição por oposição? No seu ponto de vista. Na prática, talvez você não tenha ainda. Demais. Infelizmente, até por ser uma cidade que acaba sendo muito... tendo um pouco essa política coronelista, a gente entende que isso é uma rotina, né? Tanto é que tem muito servidor público que não fala o que quer, não fala o que pensa, com medo de retaliação. A partir do momento que você tem medo de falar, e acho que o papel da imprensa é crucial nessa discussão, a partir do momento que você tem medo de falar é porque a outra pessoa está com medo do que você tem a expor. Então acho que a gente tem que tratar isso de maneira muito séria e muito transparente. É a partir disso que a gente muda a sociedade. Legal. Dá tempo mais uma antes do intervalo, né? Toca o bar. Ok. Hoje, a comunicação com a população, com a imprensa, hoje eu me refiro antes das eleições, é comum, é fácil, a gente vê o político junto com o povo, na imprensa. O que a gente quer saber, caso Ulisses seja eleito a partir de 1º de janeiro, prefeito de Indaiatuba, como será a comunicação e relacionamento com a imprensa e com a população indaiatubana? Vou separar isso daí falando primeiro da imprensa e depois da população, porque eu acho que da população até eu já falei bastante, porque a gente quer que a população participe. Agora, com relação à imprensa, eu acho que a gente precisa fortalecer essa relação, porque vocês são uma parte crucial da democracia, né? É vocês que vão levar a informação, seja boa para a prefeitura ou seja ruim, depende de vocês divulgar e tanto os eventos, por exemplo, que a gente comentou sobre os eventos culturais. A gente tem que trazer isso daí para a cidade. Inclusive, a gente sabe que tem a imprensa, ela gostaria de estar mais presente até em Indaiatuba, mas ela acaba não tendo essa opção por alguma mesquinhice da atual administração, pelo menos, né? Então é muito complicado. A gente tem que fortalecer esse diálogo e trazer meios sérios de comunicação, de imprensa. E a população, como eu disse, ela tem que estar do meu lado. Ela tem que estar sempre comigo. Porque a partir do momento que eu perca a posição do que a população pensa, eu perdi meu mandato. Perfeito, é com você, Kate. Muito bem. Então, Ulisses é economista, né, Ulisses? Então vamos entrar na tua área aqui. Vamos falar um pouco da economia na cidade de Indaiatuba. Dá pra gente jogar numa cesta só o assunto empreendedorismo, a gente você poder passar quais são as ideias para incrementar ainda mais empreendedorismo na cidade e aproveitando também, já coloca comércio, indústria, a retomada pós-pandemia. Enfim, como você imagina que será essa retomada pós-pandemia e o que pretende fazer para fortalecer ainda mais comércio, indústria e empreendedorismo na cidade? Quando a gente... Até agora a gente deu bastante ideia do que a gente pretende fazer, né? Bastante proposta para Indaiatuba. E para executar realmente essa proposta, a gente vai precisar construir, contratar mão de obra, fazer através do concurso público, né? Contratar pessoas para trabalhar, por exemplo, no Museu da Morada do Sol, no Hospital Público Municipal, nas escolas. Então, assim, a partir disso a gente consegue dar uma revigorada um pouco na economia local. Além disso, pensando já no pós-pandemia, né, a gente precisa garantir que o dinheiro, que a gente não perca dinheiro em obras desnecessárias. Então a gente precisa rever o que já está planejado, ver se é realmente viável, ver se faz sentido essas obras, se não é só para contratar porque alguém precisa ganhar dinheiro. A gente revendo isso daí, tenho certeza que a gente vai liberar algum dinheirinho aí para ajudar os pequenos e os médios comerciantes, que são quem mais emprega, né? É a partir desses gastos, né, desses pequenos e médios comerciantes, que a economia realmente começa a virar realmente em torno. E aí volta a contratação. O que nos deixa muito triste é a administração atual, né, ser chantageada pela Soul, que é uma empresa de transporte de Indaiatuba, coletivo. Ela ia dar 1,5 milhão com a promessa que não ia demitir nenhum funcionário. No final,
demite os funcionários. Então, assim, a gente poderia ter dado esse 1,5 milhão para os pequenos e médios comerciantes. Porque a gente precisa entender, não pode falar grosso com quem paga imposto, com quem paga IPTU, quem paga água, e falar fino com quem tem dinheiro, com quem acaba bancando a cidade. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado. E quando a gente fala de empreendedorismo, eu, como economista, eu acabo tendo que trabalhar em São Paulo, né? Porque aqui o mercado de trabalho é um pouco limitado para quem tem uma formação mais interessante. E a gente precisa criar trabalho para essas pessoas. A gente precisa garantir o empreendedorismo, seja através de uma formação técnica, né, uma formação mais técnica, e também garantindo que elas tenham estrutura mínima com relação à burocracia para que elas consigam se fomentar. Isso é importante trazer para o debate, Ed, porque a gente precisa estar preparado para a indústria 4.0. E a gente só vai estar preparado para essa indústria 4.0. Vocês aqui em Salto também devem ter, por exemplo, mercados que agora é autoatendimento. Assim, a gente precisa estar preparado para isso. Porque senão, se a gente não formar nossos jovens e garantir que eles fiquem em Indaiatuba, a gente vai piorar a cidade no médio e longo prazo. E isso a gente não pode deixar acontecer. A gente precisa começar a atuar agora com relação à educação dos nossos munícipes. Legal. Ainda dentro da parte econômica, desenvolvimento rural. Qual é a capacidade do município? O que você tem para esse segmento rural? Com relação ao desenvolvimento rural, acho que a gente precisa entender como que o agronegócio funciona. E qual é o impacto financeiro e também ambiental dessas ações, né? Então, do desenvolvimento rural, a gente precisa tentar trazer a permacultura como uma forma mais sustentável, né? Até como eu tinha comentado, a gente assinou o termo das cidades sustentáveis. E a permacultura é uma dessas formas de tornar a cidade mais viva. E também com relação às burocracias. Eu não sei se você sabia, mas tem uma questão de burocrática com relação ao beneficiamento dos produtos que são produzidos em Indaiatuba, né? Então, se você produz uva, tem uma questão burocrática para você fazer, de repente, uma geleia de uva. Então, a gente precisa analisar realmente o que acontece, dar condições para a agricultura familiar florescer na cidade, porque a partir do momento, e aí eu volto um pouquinho com relação à economia, a partir do momento que as pessoas, os pequenos proprietários, né, eles conseguem ter mais dinheiro, é mais dinheiro que fica dentro da cidade, porque quem tem pouco dinheiro, ele vai gastar para comprar roupa, vai gastar para comprar, né, para se manter vivo, feliz, né? E assim, a gente precisa trazer isso para o centro do debate. O que a gente quer? Que os ricos fiquem mais ricos ou que a gente dê uma estrutura mínima para quem precisa dela? E isso a gente vai conseguir através da agricultura familiar. Muito bem. Saindo da economia, mergulhando um pouquinho aí no conceito humano, né? Entendimento humano, eu vejo o esporte como uma ferramenta muito importante por diversos motivos. Um deles tirar, às vezes, o adolescente, o jovem do vício e tantos outros benefícios que o esporte traz. Nós estamos falando do esporte amador, né? Então, esse esporte indaiatubano, como é que você pretende lidar, ampliar, fazer com que as pessoas jovens ou até pessoas com mais idade possam participar de uma atividade esportiva? Você sabe, Ed, eu morei na Austrália por 2 anos, né? E lá, né, é a cidade de primeiro mundo, o que a gente percebia era que tinha uma integração fantástica com relação ao esporte e à educação. E aí acabava repercutindo também na cultura da cidade. A partir do momento que a gente entende essa relação de importância entre esporte e educação, a gente consegue ampliar, e aí você entende a importância desse investimento no esporte. Então, por exemplo, a natação de Indaiatuba é muito bem vista, né? Mas a gente pode ampliar isso daí para que todos os munícipes consigam ter a possibilidade de ingressar na natação, né? A gente tem um time que é o Primavera, que também hoje ele está sucateado também, não tem uma estrutura mínima interessante, não tem dinheiro para se manter. A gente precisa pensar nisso, né? A gente só vai conseguir evoluir enquanto cidade, enquanto cidadão, a partir do momento que a gente entender a importância da formação do indivíduo no caráter das pessoas, né? Então é crucial isso daí. Ele tem, inclusive, o poder de moldar o caráter.
Exato. A pessoa se sente mais valorizada. Trabalho né? em equipe, Sim. né? São todos esses itens que depois que a pessoa se forma, né? Tá no momento de trabalho em equipe, vocês sabem que é crucial. Até pela sinergia que vocês têm. Sim, ó, o Kenny praticou esporte a vida toda, né, Kenny? A vida toda. Não só pratiquei, como sou um intelectual de esporte. Eu treinei rugby por alguns tempos. Em Indaiatuba, apesar de eu ser mais gordinho, né? Em Indaiatuba tem dois times, né? Isso, eu conheço lá, galera. Clube e Isso aí eu Tornado. sei, professor. No Tornado eu treinei. Não, sabe que o Kennedy ele praticava muito esporte. Ele parou porque tava cansando Não, demais. Ele jogava xadrez e dama. Eu só sei do Cansava muito. Eu só sei do rugby porque eu fazia a coluna Giro Gourmet e eu fui teve um restaurante lá, uma hamburgueria, e tiveram o lançamento do cardápio e me chamaram como crítico gastronômico, me chamaram para avaliar o prato, e um dos donos, um dos sócios jogava no time de rugby. Eu vi as fotos e falei, pô, cara, que legal, só isso. Muito bem. E eles não têm estrutura hoje, né? Eles têm um campo só de treino, mas acho que a gente conseguia fomentar. Tanto é que é um esporte olímpico, né? Sim. Não tem por que não fomentar aqui na cidade. Olha aí. Muito bem. Meio ambiente e bem-estar animal. O que está reservado? Bom, acho que o bem-estar animal, vou começar por essa questão, acho que é muito... A gente precisa tratar de todos os animais, né? Então, direito não humano, né, do indivíduo. Porque, por exemplo, tem alguns candidatos, né, falam muito sobre a questão animal, mas assim, são pets, né? Eles só ligam para pets. Então, por exemplo, a nossa candidatura é a única que menciona diretamente a questão do rodeio, que apesar de uma interação cultural muito importante, tem a questão do touro, né? Do touro que acaba sofrendo. Então a gente precisa repensar como que a FAICI é feita. E se ela não retirar o esporte, a gente deveria cancelar a FAICI nesse sentido. Porque a gente entende que culturalmente é importante, mas não é só para gato, para cachorro que é importante para todos os animais, né? Seres vivos não humanos. E com relação ao meio ambiente, eu acho que o nosso projeto também está muito bem estruturado com relação a isso, com relação às áreas de proteção permanentes. Então a gente tenta trazer toda essa questão para debate mesmo, né? Porque Indaiatuba é uma cidade extremamente bem localizada. Quando a gente tá falando da bacia hidrográfica, a gente está falando que tem muita coisa que Indaiatuba se satisfaz. Mas a gente precisa tratar isso com seriedade. Principalmente, por exemplo, como a gente pega o Parque Ecológico, né? Então o Parque Ecológico, ele deveria ser mais voltado ao meio ambiente, ser realmente um espaço de convivência com o meio ambiente. Inclusive, não está relacionado a isso diretamente, mas a gente entende, por exemplo, né, que no Parque Ecológico tem área um ponto de vista silvestre, ele tem alguns animais, mas que a gente precisa dar uma sanidade para os pobres animais, pelo menos tentar privar para esporte, né, deixar reservado para esporte aquela área, e aí os animais conseguiriam ter pelo menos um dia livre de carros. E uma outra coisa é um santuário para os animais silvestres, para a flora e para a fauna, que a gente tem como ideia para a cidade também, que também valorizará as nossas áreas. Muito bem. Mobilidade e acessibilidade. Com relação à mobilidade, como eu falei, acho que eu na verdade até falei bastante com relação à mobilidade, que a gente precisa sair da ótica do carro é o único meio de transporte e transformar o transporte coletivo, que é o que menos prejudica a vida das pessoas, como um todo, falando em meio ambiente, falando também em gastos, né, que é o que mais importa também, né? A gente tá falando de economia direto no bolso, né? IPVA, seguro do carro e todos os outros. A gente precisa mudar isso aí. Agora, quando eu vou falar um pouquinho de acessibilidade, né, que o nosso programa está bem interessante para as pessoas com deficiência. E eu recomendo bastante os ouvintes que estiverem nos ouvindo e assistindo também, que conheçam um pouco do que a gente pretende para as pessoas com deficiência, né? Então, são desses itens que a gente mais pretende.
Legal. No final, você inclusive dá uma dica aí onde a pessoa encontra o plano de governo, né? Criança, adolescente e idoso. Como cuidar desse grupo? Como melhorar o atendimento a eles? Eu acho que parte basicamente do que a gente já conversou, né? Com relação à cultura e esporte. É baseado nisso que a gente vai conseguir desenvolver realmente uma melhora na qualidade de vida deles, dando estrutura para um esporte, dando estrutura para a educação nas crianças e jovens, né? Acho que é a partir disso. Ainda relacionado a grupos de minorias, caso mulher, negros, LGBT. A gente tem um grande projeto que eu considero uma casa compartilhada, né, de passagem, onde que essas pessoas, né, mulheres que foram agredidas, né, violentadas, LGBTs, negritude, que foram expulsos de casa, né, a gente precisa garantir que essas pessoas não fiquem na rua, né? Acho que o indaiatubano que está nos ouvindo aqui percebeu que tem um número muito maior de moradores de rua nesses últimos tempos, porque é isso, né? Se tem crise financeira, mais gente vai para a rua. Isso é triste, mas a gente precisa garantir que elas tenham um mínimo de dignidade para conseguir se levantar novamente e dar seu próximo e se reconstruir, né? Então a gente precisa garantir isso. E o nosso projeto também com relação às pessoas trans, a gente coloca um percentual mínimo para a criação da participação de concursos públicos. Então a gente traz sempre essas questões aí. Também, de novo, o feriado de 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, que a gente precisa trazer para o centro do debate, né? E não adianta a gente tentar fingir que não existe, mesmo porque, como a gente comentou um pouquinho no meio da entrevista, Indaiatuba era uma fazenda que tinha escravos, então não adianta a gente fechar os olhos como se não existissem. Legal. Uma coisa que o brasileiro pede, o brasileiro precisa: habitação e moradia. Como é que está em Indaiatuba e de que forma o teu governo iria conduzir, facilitar talvez para as pessoas que precisem aí de uma habitação, de moradia? Como é que ficaria? Eu acho que o que eu gostaria mais de ressaltar com relação a isso, que a gente já falou um pouquinho sobre os bolsões, né, das fazendas que hoje são usadas para loteamento. A gente falou do problema de como o plano diretor é traçado, como que essas decisões são feitas e hoje são decisões políticas. A gente precisa mudar essa ótica, né? A gente precisa estourar essa bolha imobiliária que está se colocada em Indaiatuba, ampliar, deixar de usar a habitação como uma chantagem para o cidadão indaiatubano aí que sabe do que eu estou falando com relação a casas, né? Eu não vou conseguir casa com você porque eu trabalho na habitação. Então a gente precisa usar de novo, né? Lembrar que a gente tem o Estatuto da Cidade que fala, que garante, né? Que luta contra a subutilização dos imóveis na cidade, e a partir disso a gente fazer um uso sério do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Interesse Social. Então a gente precisa trazer isso para o centro do debate de novo. E aí eu convido todos os cidadãos para participar dessa discussão, porque você que mora longe, né? Você que pega uma hora de ônibus para chegar no centro da cidade, onde que está o seu trabalho, você acaba sofrendo muito essa realidade, né? E você sabe o quanto é árduo você ter que acordar 1 hora mais cedo, e se você perdeu o ônibus, você tem que esperar mais 2 horas até chegar ao próximo. Então a gente precisa trazer a habitação para o centro dessa discussão. Perfeito. E segurança pública é um item bastante importante. Como é que o teu governo vê isso? Eu acho que o principal da segurança pública na cidade é ampliar o diálogo com a Secretaria Estadual, né? Para a gente conseguir melhorar as condições dos policiais da Polícia Militar hoje. E assim, precisamos entender que não adianta você responder a segurança pública com violência, né? Violência com violência não dá certo. A gente tem que debater a violência com a estratégia e inteligência, né? A violência é um fenômeno social, né? Então a gente precisa entender que só vai resolver isso daí
com educação, com cultura, e aí a gente volta de novo naquele debate, que a partir disso que a gente vai conseguir resolver de verdade a falta de segurança. E eu considero, até muita gente pergunta, né, Ulisses, mas Indaiatuba é uma cidade segura. Bom, se fosse uma cidade tão segura, não teria tanta gente morando dentro de condomínio fechado, né? Porque basicamente os condomínios fechados, você deixa de dar... você entende que o Estado não consegue mais te proteger, e aí você tem que pagar seu condomínio para você morar com seguro. Então, isso eu não considero uma cidade segura, né? Tá pagando 2 vezes a proteção. Exatamente, mas é basicamente isso. A proteção, a estrutura, né? Então, a gente precisa trazer isso como uma forma de... E até por isso que em umas respostas atrás, a gente falou sobre os condomínios, né? Porque ele acaba enfraquecendo essa ótica do que a cidade precisa. A cidade precisa de segurança, a cidade precisa de mobilidade, a cidade precisa de saúde, né? Não adianta você ter cada um tem o seu convênio médico e no final a cidade como um todo tá horrível com relação à saúde. E eu sei que os funcionários públicos tentam, né? Até os professores, o pessoal da saúde, da segurança, eles tentam o seu melhor. Mas a gente precisa realmente valorizar onde que mais importa, né? No bolso. Ok. O Brasil é um país com uma diversidade religiosa. Não sei se isso teria algum fato em Indaiatuba que possa ter um tratamento, observar esse convívio, esse meio religioso. Mas o relacionamento com o meio religioso, evangélico, católico, espíritas, umbandista, você pretende dar um tratamento igual? Enfim, o que você pensa nesse meio religioso, essa diversidade toda que existe? Hoje a gente não tem nenhum pastor na nossa rede, mas nem pastor, nem padre, nem bispo, nem nada do gênero. A gente entende que o Estado deve ser laico, né? E a partir, né, mesmo que formem algumas relações, eu acho que a laicidade do Estado tem que se manter. Então a gente vai ter um diálogo aberto com todos, assim como teremos com você, cidadão indaiatubano, e pessoal da região que for visitar a gente no turismo que a gente vai fomentar. A gente vai ter um espaço aberto para debate. Sem diferença de tratamento. Sem nenhuma diferença de tratamento. Olha aí eu dando conselho de novo aqui. E aí vai para todos os candidatos que estão ouvindo a gente das mais diversas cidades aqui na sintonia. Prestem bem atenção. E vocês são sabedores disso. Sabem dos projetos sociais que todas as classes religiosas desempenham na cidade. Eu acho que os municípios perdem tanto e não abraçar essa... Isso aqui é um exemplo, claro, vamos falar não só da classe religiosa, vamos falar do Rotary Club, o trabalho que o Rotary faz, onde tem Rotary, coisas lindas desenvolvidas, centros espíritas, igrejas evangélicas. Eu acho que é oportuno, nós estamos vivendo um momento de mudança total, não só de fazer eleição, mas fazer política, de fazer gestão, trazer esse grupo que não está buscando dinheiro público, na verdade os grupos religiosos buscam mais acesso do que qualquer outra coisa. E é isso que as gestões públicas os gestores públicos não estão sabendo fazer. Aliás, eu quero tirar o chapéu aqui e dar os méritos ao João Dória, quando prefeito de São Paulo, que foi muito estratégico e abraçou mesmo essa classe religiosa, e eles começaram a desenvolver projetos. Eu conheço em Indaiatuba, pelo menos uma meia dúzia de igrejas, tem muito mais, mas uma meia dúzia de igrejas evangélicas que desenvolvem projetos lindos assistenciais. E é um grande braço, deveria ser um grande braço do poder público municipal para redução de custos e como é que a gente fala? Um arrastão de ações sociais. Então muito importante isso. Tem os centros espíritas, os centros umbandistas, o pessoal da igreja evangélica, realmente eles fazem um trabalho muito legal. E realmente a gente precisa só fomentar, garantir que eles tenham acesso à informação, como que eles vão trabalhar. Só que a gente volta hoje a gente volta com relação ao ego, né? A gente volta ao ego. Eu quero ser dono desse projeto, eu quero ser. E aí a gente tem que voltar um pouco na questão histórica, que a gente tem que reconhecer que o catolicismo, ele tem o seu papel até hoje. Então assim, é importante a gente sempre
dar voz, dar o voz e veto, né? Sim. Dar voz e veto à população. E a população, a partir disso, sejam eles de qual religião seja, eles têm a possibilidade de afetar melhorar ainda mais a economia, a cidade como um todo. Sim, e sem dúvida, esses centros religiosos estão próximos do povo, né? Sim, o sim. povo procura, seja ele católico, espírita, evangélico, ele está procurando ali na sua fé, onde está muito contato realmente. Sim, sim. É de se pensar e tratar de uma forma carinhosa, né? Sem diferenças realmente. Muito bem, Kennedy, chegamos ao final. Já? Ficou aqui Já, setor da prof? alimentação e gastronomia. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, tem um minutinho só. Alimentação e gastronomia, que já é forte em Indaiatuba, né? Tem bastante comércio nesse setor. Se quiser acrescentar qualquer coisa nesse setor da alimentação e gastronomia. Ou qualquer outra coisa que de repente você quer dar uma Pode ênfase. escolher, mas tem um minuto. Não, acho que com relação à gastronomia, como você falou, a gente só precisa, tá bem estruturado, a gente só precisa garantir maior acessibilidade, né, a esses locais. Mas uma coisa que eu gostaria de falar, que eu, no final acabei nem falando naquela hora, é com relação ao site para conhecer nossas propostas, www.indaiatubacompartilhada.com.br. Entra lá e acessa, tem lá um pouquinho mais dos nossos programas, dos nossos projetos. Então, no dia da eleição, dia 15 de novembro, vote em Ulisses Maia e nos nossos vereadores. E para quem de repente não anotou, você jogar no Google, ele acha tudo, né? Programa de governo do Ulisses vai Indaiatuba vai aparecer. compartilhada, já era. Já encontra, né? É compartilhar. A gente precisa compartilhar a nossa cidade, compartilhar nossas experiências e eu conto com a população aí para dar essa oportunidade. Também procura a gente no Facebook, é www.facebook.com/ulissesmaia.oficial e é só dar enter. Legal, muito E bem. só curtir. Perfeito, Kennedy. Fechou, prof? Fechou. Muito bem, galera. Obrigado pelo carinho da sintonia. Estamos encerrando por esta semana a primeira parte da rodada de entrevista a candidatos a prefeito da cidade de Indaiatuba. Na semana que vem a gente fecha com mais 2 candidatos, encerrando assim a nossa rodada. E aí é só esperar para o dia 15, em que vamos estar aqui na Rádio FM 90. Professor, você já está preparando, fazendo exercício, cuidando do fígado. Nós vamos ficar aqui o dia inteiro Legal. plantado nesse negócio. Naquela expectativa, né? Naquela expectativa, trazendo apuração, informando você que está em casa, minuto a minuto. A nossa eleição não é tão novela mexicana igual a eleição americana. Não, né? não é. Eleição Graças americana vai de um dia a para Deus. outro, um mês para outro. Graças a Deus. A Cidinha falou que o Beluf ainda hoje faz esporte, cara. Levantamento de lata. Certeza. Obrigado, galera, pelo carinho da sintonia. Muito obrigado, Ulisses, pela sua disposição, pela elegância. Não precisei cortar você nenhuma vez aqui. Então, parabéns por isso. E boa sorte. E mais uma vez, obrigado por se permitir ser questionado. Hoje tem um monte de político que não aceita ser questionado. Manda jornalista calar a boca, manda um monte de coisa, diz que vai bater, enfim. Mas muito obrigado pela sua disposição em vir aqui e se permitir. Eu encerro, passo para o professor de Moraes considerações finais e deixo você para fazer o seu apanhado, fazer seu merchan, ficar à vontade. É com você, prof. Muito bem. Entrevistamos Ulisses Maia, partido PSOL número 50, candidato a prefeito em Indaiatuba. É o terceiro, quarto a ser sabatinado, podemos dizer sabatinado? Sabatinado, podemos. É o quarto a ser sabatinado aqui, tem mais 2 Eles na podiam semana contratar nós lá pro seguinte. Senado pra sabatinar o Sabatinar. pessoal do Supremo lá, né? Daí a gente Podiam fazer chamar nós, cacetar esses caras. Muito bem, então agradecendo o Ulisses Maia, né, a presença aqui, aceitou o nosso convite, veio, conseguiu passar no tempo que nós temos, o tempo é limitado, mas eu espero que você tenha conseguido passar tudo que você teve a intenção de passar. E novamente eu repito aqui, importante que as pessoas ouçam, que as pessoas cheguem dia 15 com consciência em quem vai votar. De novo eu falo, não se sabe se vai acertar ou vai errar, mas pelo menos dê oportunidade de ouvir, de chegar lá, não votar naquele santinho que achou na rua, e vou votar nesse aqui que tá mais fácil, escolher na hora candidato, escolher o candidato que é mais bonito. Se fosse assim, eu e Kennedy ganharia disparado. Eu né? ganharia, né? Eu como o Mesmo colocando o líder da ele chapa, faz a né? correção. Rapaz, brincadeira à parte, agradecer realmente, Ulisses, que você tenha um bom trabalho pela frente, independente aí de ser eleito ou não. Com a tua boa vontade, espero que continue na política. A gente precisa de gente assim na política, né? Uma boa noite a todos, né? Todos os ouvintes. Boa noite, Ulisses. Boa noite, Kennedy. Boa noite. Boa noite. Bom, eu só tenho a agradecer a toda
toda a estrutura que foi disponibilizada pra gente, e a gente realmente espera isso, né? Que quem ganha o voto no dia 15 de novembro, né, seja para prefeito ou para os nossos vereadores, é que não seja basicamente levado pelo número de bandeiras que as pessoas que conseguem contratar, né? Não seja levado pelo número de pessoas que contrata ou que é subordinado. Então a gente faz esse trabalho sério, né? Essa propaganda séria, coerente, de ficar conversando com as pessoas. A gente panfleta nós mesmos, né? Pessoalmente, a gente tá lá conversando com as pessoas. Eu acho que é isso, né? A gente precisa defender pessoas que defendam a gente, né? Não tem essa. E aí, volto a falar, nosso site é www.indaiatubacompartilhada.com.br. Meu número é Ulisses Maia 50 e nós temos os candidatos a vereadores: Érica Nadi 50222, professor Daniel Antonieto 50363, Maroca 50075 e Felipe Maropo 50123. E muito obrigado de novo a todos, e quem nos ouviu, um prazer estar aqui com vocês. Eu te espero ver você na minha fotinho lá na urna no dia 15. Tchau, pessoal. Muito bem, galera. Obrigado pelo carinho da